Olá, meus amores. Pode ser que provavelmente a gente possamos se encontrarmos vivendo um relacionamento que essa tal pessoa possa se encontrar fazendo um teatro, dublando e transmitindo um texto de um verdadeiro ator, na intenção que possa se encontrar passando e transmitindo, insinuando que o erro e a culpa possa se encontrar sendo nossa, por não se encontrar tendo força e capacidade e coragem de assumir que se encontra existindo o erro nela, tanto quanto possa se encontrar existindo em nós, como a gente sabemos que é possível se encontrar existindo erros e falhas em toda a raça humana, que possa se encontrar vivendo e sobrevivendo através desse corpo físico, terreno e humano aqui sobre a face desta terra, na intenção que a gente possamos se encontrarmos sempre se sentindo às vezes culpado por elas se encontrarem agindo e praticando da forma que elas se encontram agindo e transmitindo para nós através de seus atos, atitudes e ações que se encontram sendo ali falada e transmitida através de sua própria boca e reações que elas se encontram tomando através dos seus corpos, para que a gente possamos se encontrarmos às vezes ali se lamentando, como a gente se encontrasse realmente passando a se encontrar, sendo culpado por se encontrarmos vivendo nessa situação, nesse tipo de situação que se encontramos vivendo através desse relacionamento que possa se encontrar, não sendo mais às vezes, talvez, possível de se encontrar sendo como um dia se encontrou sendo, interiormente falando lá atrás, por essa pessoa se encontrar mudando de uma hora para outra, da noite para o dia, sem mais nem menos, sem motivo algum, por talvez não se encontrar sendo correspondido da forma que ela esperaria, ou ele que se encontraria sendo, através dessas palavras e promessas que se encontrou sendo proporcionada, transmitida e oferecida ali no início e começo de tudo desse relacionamento. Não somente com a pessoa que se encontramos vivendo, mas sim com os demais que passam a se encontrar, se envolvendo, se relacionando com nós no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, através dessa convivência e relacionamento que se encontramos existindo, tendo com elas, através dos deveres, atividades e obrigações que precisa se encontrar sendo feita, como não precisasse se encontrar se preocupando com mais nada, como tudo passasse a se encontrar se tornando, voltando a seu status puro, normal e natural, mas sabendo que não é dessa forma que possa se encontrar sendo, da forma que se encontra surgindo as lutas, diversidades e contendas e discussões que passam a se encontrar e surgindo assim, sem mais nem menos de uma hora para outra, através de um simples gesto ou reação ou alguma palavra que possa se encontrar sendo falada, que a outra pessoa possa se encontrar interpretando de uma forma totalmente diferente e oposta da forma que a gente esperaria se encontrar, passando que ela se encontrasse entendendo através da nossa comunicação e o nosso ponto de vista relacionado a esse relacionamento que se encontramos vivendo, por ela poder se encontrar às vezes, deixando de se encontrar, tendo o tempo básico, suficiente e necessário para que pudesse se encontrarmos tendo esse momento de conversa, de diálogo, entre nós, para que pudesse colocarmos simplesmente sim, os pingos em cima do i e as coisas passarem a se encontrarem dando certo entre esse relacionamento, para que não pudesse se encontrar existindo, infelizmente, o término desse relacionamento, para que cedo ou mais tarde não possa se encontrar somente se tornando saudades de lembranças, odores ou sofrimentos e angústias, através dessa convivência que passou a se encontrar existindo através desse intervalo e esse tempo de relacionamento que se encontrou vivendo durante alguns anos, como essa pessoa passasse a se encontrar, não tendo o entendimento e o conhecimento sobre a nossa pessoa, como que a gente passasse a se encontrarmos falando e transmitindo, somente passavam a se encontrar ouvindo e prestando atenção, mas infelizmente não se encontrando, levando tão a sério e ao pé da letra como deveria se encontrar e levando, por achar que a gente simplesmente passamos a se encontrarmos ali, simplesmente jogando conversa fora, como não tivesse importância ou significação nenhuma, como não tivesse que se encontrar tendo o que falar e passar a se encontrar falando qualquer coisa assim, sem mais e nem menos, sem motivo algum, por não existir, às vezes, necessidade de se encontrar, existindo ter que se cobrar algo a respeito sobre o que essa pessoa se encontra fazendo, falando ou transmitindo, ou por falta dessa presença e ausência que se encontra tendo em nossa vida,
por se encontrar, se encontrando, perdendo tempo e se envolvendo com outros tipos de atividades e preocupações, como esse relacionamento não se encontrasse tendo tanta importância e valor e significação nenhuma, até que chega ao ponto de passar a ter que se encontrar, tendo que ouvir o tchau, o adeus. Que Deus abençoe e até mais, e que Deus te abençoe, que seja feliz, porque vou dar continuidade em minha vida, em meu caminho, em minha felicidade, porque infelizmente você possa se encontrar às vezes não percebendo a minha presença e se encontrar valorizando o que eu transmito e passo e ofereço através desse amor, carinho e sentimento que eu se encontro existindo dentro de mim, como você passasse a se encontrar não se importando mais. Pelo que passamos a se encontrarmos vivendo e presenciando e vivendo junto, aí então fica meio complicado de se encontrar, se relacionando e vivendo ao lado de uma pessoa que possa se encontrar, não tendo mais tempo para que possa se encontrar ali, nos ouvindo, nos dando atenção, carinho e amor, não somente amor através de prazeres sexuais, mas amor geralmente falando em todas as áreas, conforme a necessidade que precisamos se encontrarmos tendo, através de um abraço, um sorriso, um te amo, o quanto você é importante e passa a se encontrar tendo uma grande significação a sua presença e a sua existência na minha vida, para que a gente pudesse se encontrarmos ali, não se sentindo dependente um do outro, mas sim se encontrando, tendo necessidade de se encontrarmos, se entendendo, nos conversando, nos se comunicando e nos entendendo, para que pudesse se encontrar assim, sendo possível se encontrar levando adiante esse relacionamento, para que não possa se encontrar existindo outras oportunidades e possibilidades de se encontrar se envolvendo, se apaixonando e se entregando por uma nova pessoa que possa se encontrar oferecendo, proporcionando algo que essa pessoa possa não se encontrar mais disposta a se encontrar, oferecendo e proporcionando para nós, como um dia passou a se encontrar, transmitindo e oferecendo, através daquela atenção, amor e carinho que passava a se encontrar tendo, através daqueles movimentos que passou a se encontrar existindo e aproximação entre nós ali no início, no começo de tudo, para que somente assim a gente possamos se encontrarmos seguro, protegido e feliz ao lado dessa pessoa. Não quer dizer que no momento que se encontrar existindo as lutas, diversidades, que a vida possa se encontrar nos oferecendo e nos apresentando mesmo contra a nossa vontade, que temos que se encontrar simplesmente virando as costas, deixando essa pessoa de lado, como ela não tivesse necessidade de se encontrar ali, a gente abraçando e apoiando naquele momento tão delicado e tão difícil que possa se encontrar existindo. Na final de contas, passa a se encontrar sendo duas pessoas que se encontram ali se relacionando, que tem que passar a se encontrarem, conversando e tentando encontrar uma forma, uma solução, uma maneira de se encontrar resolvendo aquele problema, para que nenhum e nem o outro, ou os dois, possam se encontrar sendo atacado, ou atingido e prejudicado na final de contas, para que não possa se encontrar se tornando uma sequela e uma lembrança triste e desagradável, que passa a se tornar uma cicatriz e se encontrar sendo lembrado no momento que a gente se deparamos olhando para ela, para que possa se encontrar, às vezes, a gente sabendo que tivemos que ter passado para que aquela marca pudesse se encontrar existindo em nossa mente, em nossos pensamentos, em nosso coração, em nossa alma, para que nós não possamos se encontrarmos apontando e julgando as outras pessoas por causa dos erros e as imperfeições que se encontrou sendo feitas e transmitida através dessa pessoa que se encontrava transmitindo só ter o que passar e transmitir das melhores intenções ali no momento que pretendia se encontrar nos cativando, nos conquistando e chamando a nossa atenção para que a gente pudesse se encontrarmos ali se entregando de corpo e alma e de coração, na intenção que não tinha mais necessidade de se encontrar procurando mais em qualquer parte dessa face dessa terra, alguém que pudesse se encontrar nos preenchendo e nos completando, por nós ter se encontrado, se deparado com essa pessoa que passou a se encontrar, passando e transmitindo esses atributos que a gente se encontrávamos procurando encontrar em alguém. Aí passa a se encontrar sendo totalmente oposto e diferente do que passou a se encontrar demonstrando e transmitindo, e passou a se tornar praticamente uma pessoa estranha, como não tivesse mais necessidade de se encontrar apresentando e oferecendo algo diferente, algo novo e algo surpreendente, para que pudesse
cativar e motivar esse amor, essa paixão e poder se encontrar, deixando ela mais carente, mais picante, mais interessante. Através dessa pessoa que se encontra ao nosso lado, por às vezes não se encontrar ali simplesmente vivendo por viver e nada a fazer a respeito do que precisa se encontrar sendo feito. Aí as pessoas passam o quê? Se encontrarem se afastando e se distanciando um do outro, por mais que possa se encontrar e convivendo e morando na mesma casa, debaixo do mesmo teto, mas é como se encontrasse vivendo em casas e lugares diferentes, separadas uma da outra, e passar a se encontrar ali, simplesmente se encontrarem se acomodando como não tivesse necessidade de se encontrar fazendo algo e nada mais a respeito para que pudesse as coisas voltar ao seu estado puro, normal e natural como deveria se encontrar sendo desde o começo do meio até o fim, mas passa a se encontrar não sendo desta forma, por essa pessoa às vezes não se conformar com algo que a gente possamos se encontrarmos tendo que apresentar e falar e corrigir na vida dela, como ela não se encontrasse ausente de se encontrar errando como qualquer outro ser vivo e ser humano na face dessa terra. Aí fica meio difícil e meio complicado também de a gente passar a se encontrarmos, tendo que se encontrar, se relacionando com uma pessoa que não aceita se encontrar, sendo chamada a atenção e corrigido em algo que ela sabe que não se encontra sendo tão certo como possa se encontrar, parecendo somente aos seus olhos e em sua cabeça que possa se encontrar sendo uma coisa fútil, significante e sem necessidade de chegar a se encontrar fazendo uma tempestade em um copo d'água. Por essa pessoa não se encontrar aceitando, né? Se encontrar sendo chamada a atenção e corrigido em algo que muitos possam não se encontrar, tendo coragem de bater de frente e mostrar a realidade nua e crua, como ela se encontra sendo e como tem que se comportar e agir perante ao meio da sociedade em qualquer lugar e em qualquer relacionamento, seja ele qualquer que seja, que possa se encontrar sendo chamado, né, de relacionamento. Tanto a sentir, né, como posso explicar, tanto entre nós e alguém que possa se encontrar fazendo parte da nossa vida, como as outras demais pessoas que possam se encontrar surgindo e fazendo parte da nossa vida também, por mais que não possa se encontrar, a gente se relacionando e se envolvendo todo dia constantemente, mas não deixa de se encontrarmos tendo conhecimento da existência dessa pessoa e elas se encontrarem fazendo parte da nossa vida, né? Da mesma forma, mas de uma forma diferente e oposta dessa que se encontra ao nosso lado dia após dia, noite após noite, madrugada após madrugada, para que a gente possamos se encontrarmos sabendo com quem se encontramos se relacionando e se envolvendo e dormindo ao lado dessa pessoa, para que a gente não possamos se encontrar sendo pego de calças na mão, sem mais e nem menos, quando a gente menos esperar, por se encontrar não esperando essa punhalada, essa facada pelas costas dessa pessoa que jurava de pé junto nos amar e nos querer ver tão bem, até que possa se encontrar, infelizmente, não sendo assim, né, totalmente da forma que ele ou ela poderia se encontrar, imaginando, esperando que a gente se encontraria, aceitando os seus termos, os seus, né, e as suas posições que elas passam a se encontrar e impondo que se encontre sendo seguida a risco, a letra através de nós, como a gente passasse a se encontrarmos sendo dependente dela, como somente a gente tivesse que se encontrarmos fazendo e se esforçando para que pudesse se encontrar mantendo esse relacionamento e se encontrarmos juntos. E ela ou ele pudesse se encontrar, não ter necessidade de se encontrar fazendo nada a respeito sobre isso, como somente fosse somente a gente, né, que tivesse que passar a se encontrar, se preocupando em fazer alguma coisa para poder manter esse relacionamento e ser levado adiante. Aí também fica muito difícil e muito complicado, porque a gente então temos que saber com quem a gente pretendemos se relacionar antes de passarmos a se encontrarmos se entregando e se envolvendo de uma certa forma, para que não possa se encontrar tendo dúvidas e incertezas e arrependimento, talvez tarde demais, e não ter mais o que se encontrar sendo feito e passar a se encontrarmos vivendo um verdadeiro inferno ao lado dessa pessoa que se encontrava demonstrando que se encontraria fazendo nós felizes, através de suas palavras e gestos e reações e carinho que passaram a se encontrar sendo transmitido, oferecido através dos toques que se encontrou sendo permitido ser tocado em nosso corpo, um perante ao corpo do outro, através dessa oportunidade que se encontrou existindo
e confiança que passou a se encontrar sendo quebrada e se encontrou se encontrando, sendo abalada e trincada ao decorrer de tempo e de anos junto, por saber que essa pessoa não foi digna de se encontrar recebendo essa confiança e essa atenção e esse amor e esse carinho todo. Apesar de tudo, é lógico que passou a se encontrar existindo com aqueles momentos lindos, bonitos, gostosos e maravilhosos e inesquecíveis, mas que passa a se encontrarem, às vezes não causando tanto efeito assim quanto a decepção, a dor e a angústia e sofrimento que se encontra sendo transmitido e causado na nossa vida nos dias de hoje atuais que aqui se encontramos, através desse afastamento e a falta de atenção, de amor e carinho que passa a se encontrar às vezes nós não tendo, né, como se encontrarmos entendendo o porquê dessa atitude e reações que se encontrou sendo tomada através dessa tal pessoa. E aí então a gente passamos a se encontrarmos se apegando de uma certa forma e que alimentando que essa pessoa possa se encontrar se tornando novamente ser e praticar e agir da forma que se encontrou agindo lá anteriormente falando, lá atrás. E aonde pessoas passam a se encontrar e se enganando, se iludindo somente sozinha, como pudesse se encontrar sendo possível, sabendo que a pessoa passou a demonstrar quem ela realmente se encontra sendo, e aquilo era somente um papel e uma dublagem que ela se encontrava fazendo ali, naquele momento, na intenção de poder saciar e satisfazer somente as suas vontades, seus egos, seus caprichos, né, e desejos que se encontrava tendo e nada mais do que isso. E aí aonde passa a se encontrar, infelizmente, tendo esses desentendimentos e discórdia que passa a se encontrar existindo, aí não tem muito o que se encontrar fazendo a respeito dessa situação, porque a pessoa não se encontra disposta a se encontrar abrindo mão de algo, como ela passasse a se encontrar não tendo obrigação e compromisso com ninguém, e passar a se encontrar agindo como uma pessoa solteira, como não tivesse obrigação nenhuma de se encontrar dando satisfação do que se encontra fazendo e praticando, longe da nossa presença e da nossa, né, através do que nossos olhos possam se encontrarem vendo e presenciando naquele momento, por não se encontrar com ela em um tal determinado lugar. Aí então fica difícil de passar a se encontrar acreditando em tudo que essa pessoa se encontra falando e dizendo e passando e transmitindo, se a gente passamos a se encontrar já não se sentindo tão seguro e tão confiante no que se encontra sendo passado através dela, por se encontrar, a gente vendo nos olhos dela que ela se encontra mentindo e não ter coragem de assumir a verdadeiro papel e o seu verdadeiro eu, e passar a se encontrar vivendo de aparência, de miragem, né, e de trapaça, de enganação e de grandes mentiras que passam a se encontrar sendo criada e transmitida uma atrás da outra. Aí é onde passa a se encontrar mexendo com a estrutura e o alicerce desse relacionamento, que passa a se encontrar não tendo mais o que se encontrar sendo feito, a não ser se encontrarem se separando. Mas tem pessoas que passam a se encontrarem não entendendo o fim do termo do relacionamento e passam a se encontrar se encontrando, nos seguindo, nos perturbando e nos atormentando através dessa persistência que não existia necessidade, porque ela se encontrou tendo a oportunidade de se encontrar vivendo e fazendo parte da nossa vida lado a lado. Aí depois que passa a se encontrar perdendo, passa a se encontrar vendo a burrice e a estupidez que se encontrou fazendo, e né, por falta de mais atenção e diálogo e conversa que poderia se encontrar, ter tido, existido, antes de chegar ao ponto que se encontrou chegando. Aí, infelizmente, passa a se encontrar a gente perdendo, né, a nossa própria liberdade de expressão e de viver, por essa pessoa se encontrar achando que se encontra sendo o nosso dono e nós se encontramos sendo a sua propriedade, e passa a se encontrar, nos perseguir, nos atazanar e fazer a gente se encontrarmos perdendo a nossa paz, por ela se encontrar, ou ele, é plural, família, se encontrar achando que se encontra tendo domínio e controle da nossa vida e de nossos passos, como a gente se encontrasse sendo obrigado a aceitar e acatar os termos que ela ou ele possa se encontrar ali falando e determinando que a gente temos que se encontrarmos seguindo contra a nossa vontade, para que possamos se encontrarmos se sentindo ali um pouco mais leve e tranquilo, por saber que no momento que se encontra aceitando, ela possa se encontrar não causando dano, sofrimento, né, e chegar ao ponto de prejudicar nós de uma forma totalmente diferente, oposta do que a gente passamos a se encontrarmos e esperando e imaginando
que pudesse se encontrar chegando, dependente do momento e da gravidade do problema que ela possa se encontrar fazendo através dos seus atos, atitudes e reações que se encontra tomando através dos seus corpos, aí então fica meio difícil de a gente passarmos a se encontrarmos tendo que sujeitar e aceitar tudo isso por causa desse medo que se encontrou sendo criado de perder essa pessoa do que ela possa se encontrar fazendo contra a nossa vida. É o que eu tenho a passar a dizer e transmitir nesse momento, na tarde do dia de hoje, em pleno sábado, para que vocês possam se encontrarem sabendo o que se encontrou passando em meus pensamentos e, né? E aí fica por isso mesmo. Agora chega a vocês parar e pensar e refletir o que é que vocês se encontram vivendo e presenciando na vida delas através desses relacionamentos, seja ele qualquer que seja na vida de vocês, para que vocês possam se encontrar não atraindo e trazendo problema para vocês mesmos através dessas escolhas, decisões e relacionamentos que se encontram vocês mesmos, fazendo questão de se encontrar indo tanto atrás, para que cedo ou mais tarde não venha se encontrar se arrependendo e talvez se encontrar sendo já tarde demais e não ter o que se encontrar fazendo e passar a se encontrar vivendo assustado, amedrontado e com medo o tempo todo por não saber qual será o momento e a hora que essa pessoa poderá se encontrar, se encontrar e surtando e passando a se encontrar perdendo o controle de seu corpo, de seus movimentos, de suas reações e passar a se encontrar sendo controlado por essas legiões de demônios e passar a se encontrar chegando ao ponto que você sabe muito bem qual será o fim desses peixes e dessa história. Se continuarem aceitando e dando força para esse tipo de pessoas que se encontram agindo e praticando desta forma contra vocês. Então é o que eu tenho a dizer e passar nesse momento até aqui. Não tenho mais o que passar e o que dizer até então nesse momento. Fico com Deus, que Deus abençoe e até o próximo vídeo, meus amores.